Daniel Sobral, seja bem-vindo ao podcast do Detetive Virtual, mas eu pergunto assim, quem é Daniel Sobral? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, parabéns por toda a estrutura montada. Meu caro, Daniel Sobral é um filho, um pai, um esposo, um advogado empresarialista cibernético, com um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Direito Empresarial, diversos cursos em formação tecnológica e atualmente mestrando da Universidade Federal de Sergipe em propriedade intelectual com foco de pesquisa em obras produzidas por máquinas e direitos autorais, voltado aí à inteligência artificial. E estou atualmente como presidente da Associação Ibero-Americana de Advogados, sediada em Tordesilhas, Valladolid, Espanha. Esse é Daniel Sobral. Daniel Sobral. Daniel, eu fico ouvindo muito assim, muitas falas, cresci ouvindo sobre o comunismo. Cada um tem seu entendimento. Quem é da direita fala sobre o comunismo, da esquerda fala do comunismo, mas você nasceu em berço político, na política. Mas eu pergunto para o doutor Daniel, como você vê a herança do comunismo na política atual? Excelente e profunda pergunta, meu nobre. Inicialmente, é muito desafiador estudar e investigar a origem das coisas, porque se parte de uma linha regressiva, onde chegamos num determinado ponto em que, de modo geral, presume-se que nada existia, tal como a filosofia cristã vê a figura do Criador. Pois bem, o comunismo ele parte de uma dialética hegeliana desenvolvida por Karl Marx, tá? Que Karl Marx era um alemão, e vamos falar dele, mas que chega em Londres, tá? E desenvolve toda a dialética sobre sua perspectiva, sobre a sua visão, através de uma revolução proletariada. Pois bem, para falarmos dessa herança, é muito importante entender que a humanidade ela se segue através de suas revoluções. E, como falei, se a gente for investigar a origem e essa linha de regressividade ela for muito profunda, a gente vai chegar até os ditames ou da teoria evolucionista ou lá da questão bíblica em Adão e Eva. Porém, a gente vai delimitar um espaço. Começamos com 1640. 1640, na Revolução Burguesa, que ela aconteceu, inclusive, na Inglaterra, onde os burgueses se revoltaram contra os aristocratas. E os burgueses, eles ganharam força justamente a partir da ascensão do comércio. Então, o comércio ele passou a ter determinada ascensão e a aristocracia, junto à família real, detinha todos os privilégios que se podiam e que se podia ter em uma época como aquela. Então, a burguesia se revolta, surge a Revolução Burguesa e o rei Charles I, nós temos o Charles II hoje, filho da Sim. Elizabeth, tá? O Charles I, ele foi morto por conta dessa revolução. Então, ascende a burguesia. E junto à burguesia, que adota o capitalismo nascido um pouco mais atrás, como base de comércio e de sua produção de riqueza. E isso ganha determinado volume. E existiam figuras que trabalhavam, e aí a gente vem ali no século XVII, com a Revolução Industrial, nós temos o proletariado, a massa proletariada. Dentro dessa massa proletariada, nós tínhamos os reformistas, que eram aqueles que entendiam que o sistema capitalista eles deveriam ter um tratamento
digamos, mais justo, mais igualitário, e nós tínhamos a linha dos comunistas. Tudo bem, essa linha dos comunistas, ela se fortalece com Karl Marx, e de onde, que na verdade é o criador do comunismo. A gente fala o comunismo, nesse momento, como uma linha de algo que já existia, porém alguém precisava nominar. Pois bem, meu caro, quando Marx se junta a Engels, que é um rico, que vem de uma família rica, também um filósofo, que adota O Karl Marx também era um filósofo. Karl Marx também. Karl Marx, na verdade, quando falarmos dele, a gente vai perceber que ele era tudo. Ativista, filósofo, jornalista, ele tinha uma série de funções, ele era muito dinâmico. Então, meu nobre, nós tínhamos ali o Engels, que vinha de uma família rica, tá? E de uma certa forma patrocinava as ideias de Marx. Ambos escreviam diversos artigos que inflamavam o proletariado a se revoltar contra os burgueses. Até então, nós teríamos tido a Revolução Burguesa, como falei, a Revolução Burguesa instiga lá na frente a Guerra Civil Inglesa e começa a nascer ali a massa de proletariados se organizando. Pois bem, como falei, o Marx e o Engels, eles, alimentados pela dialética hegeliana, que é uma outra linha filosófica de Hegel, Friedrich Hegel, basicamente, para que possamos entender a dialética de Hegel, eu vou te dar um exemplo aqui a todos. Imagine que os senhores, ou um casal, tem um filho e que esse filho, no início de sua fase adulta ou adolescente, resolve sair de casa. Claro que para os pais, um filho sair de casa requer toda uma estrutura. E a mãe dessa criança ou desse filho entende que não é o momento e se desespera e chora quando o pai diz não, deixe-o ir. Então aí nós temos a dialética hegeliana de que a liberdade, o sentimento de liberdade se cruza com a dor da realidade. Então, basicamente, nós temos a teoria hegeliana. Porém, Hegel era um idealista. Marx já era um materialista. Então, enquanto Hegel acreditava que havia uma tese, uma antítese, elas em algum momento se cruzavam, criava-se uma síntese e que tudo decorria de um criador, Marx não subverteu, mas deu a essa dialética hegeliana um entendimento dentro da sua visão materialista. E dentro dessa visão materialista, ele entendia que o proletariado era sufocado e oprimido pelos patrões. E isso, tanto em seus artigos, tá, inflamava o proletariado. Pois bem, quando em 1848 ele imprime em Londres, basicamente na rua Liverpool, 3.000 encartes daquilo que chamamos o Manifesto Comunista. Perceba o senhor, as revoluções, elas não são isoladas, elas não são células isoladas, elas decorrem, pelo menos as grandes revoluções, elas decorrem de um conjunto de fatores paralelos. O senhor tá conseguindo entender? Eu quero que o senhor também me diga. Eu estou aprendendo, assim, sabe? Você está me dando uma aula de conhecimento. A bondade do senhor. Eu tenho certeza que pessoas, através da sua fala, vai assim ter mais conhecimento, assim. Principalmente eu, que faço parte da imprensa, e hoje eu sou seu aluno. Hoje nesse assunto, eu estou entrevistando, falando com o meu professor e de outros que vão assistir esses cortes. Obrigado, meu caro. Então, continuamos. Lançado o Manifesto Comunista em 1848, havia na Europa um conjunto de revoluções acontecendo. A exemplo da Primavera dos Povos,
que foi uma revolução ocorrida na França e que derrubou o rei Luís Filipe I, afastando a monarquia, se instaurando uma república. Havia a Revolução de Viena, Sim. que quase derruba a Casa de Habsburgo, e também na Alemanha havia também uma revolução paralela correndo. Então, a Alemanha, a Europa em si, ela explodia em revoluções. Nesse momento, Karl Marx lança o Manifesto Comunista, que no entender da síntese da sua obra, tudo acabaria com uma revolução final em que o proletariado ascendia ao poder. Então, basicamente, meu nobre, a herança que o comunismo trazido por Karl Marx, da dialética hegeliana, junto com Engels, traz para a política atual é de que o proletariado se revolta através das condições que são injustas dentro de seus locais de trabalho. Então ele cria um modelo organizacional em que todo esse proletariado irá se revoltar contra os seus patrões e a partir daí o operário também ascender ao poder. Então, basicamente, é essa herança que o comunismo ele traz para a política atual. Essa linha de igualdade, tá? De que se o proletariado não possui a sua, digamos, os seus direitos estabelecidos, algo justo. E é importante frisar também que dentro dessa linha, nas fábricas, à época, existia aquilo que foi talvez o primeiro enfrentamento, o primeiro adversário do comunismo, que era o socialismo utópico. O socialismo utópico era uma ala mais radical, veja a situação, em que pregava que havia condições do proletariado se misturar aos seus patrões, de modo que poderiam até chegar à divisão de lucros. Então, se a gente for olhar também essa linha, hoje nós temos leis e empresas brasileiras que pagam PL, que são participação de lucros aos seus empregados. Tá? Então nós temos diversas contribuições do comunismo em si para a política atual. No entanto, tudo carece de equilíbrio. Tá? Não se pode adotar uma ideologia, aplicá-la à prática com modelos de ficção. Então, é interessante que as bandeiras sejam tomadas com responsabilidade, e agora me refiro à política atual, no sentido nacional, que seja, ou até a nível de América Latina. Isso. Por exemplo, aqui no nosso país, o comunismo tem momentos que ele é tratado de forma pejorativa. Que o comunismo vai tomar sua casa, seus bens. E muitos, por falta de conhecimentos, ficam assustados, Daniel. Perfeito. Digamos, essa visão, a gente também pode, não totalmente atribuir, mas há uma forte ligação na era Vargas. Quem aqui não se lembra que na era Vargas o PCdoB, o Partido Comunista, ele foi criminalizado. E se iniciou uma caça aos comunistas. Sim. Tá? E aí, se a gente fosse entrar, já seria até um outro tópico. Mas, de fato, a era Vargas, ela trouxe isso. A criminalização do comunismo. E, como disse anteriormente, nós precisamos que qualquer idealista, materialista, político, quem quer que seja, ao adotar uma bandeira, que haja com responsabilidade. Porque, de fato, se eu adoto o dogma comunista para levantar uma revolução, eu tenho tudo. Eu tenho todas as narrativas, eu tenho todas as ferramentas para aquilo. Mas que aquilo seja usado, que essa dogmática, ela seja usada com toda a responsabilidade. Então, o comunismo, ele nasce basicamente dessa filosofia, dessa dialética, porém, ela
pode sim ser muito bem utilizada, desde que as partes envolvidas tenham responsabilidade e consigam aplicar isso na prática de modo justo. Não há razões para criminalização. E quem aqui entende que eu estou na contramão da história, e quem aqui entende que eu estou falando algo quiçá utópico, é só notarmos que temos um ministro do STF declaradamente comunista, o nosso ministro excelentíssimo Flávio Dino. Eu já vi ele falando que é comunista. Abertamente. Então, a aplicação, como disse, comunista, ela é válida, sim, desde que de forma Na dose responsável. certa. Na dose certa, no equilíbrio, perfeito. É o que o ministro, de certa forma, ele tenta fazer, em que pese sofrer muitas críticas, porque, como o senhor aqui havia dito, há uma visão, isso é muito brasileiro, isso é muito do Brasil. Existem versões geradas a partir de dogmas deturpados em que pessoas utilizam determinado argumento de forma ao interesse de um grupo e instigam, e aquilo ganha um determinado corpo, e as pessoas que deveriam ser, digamos, abordadas Ficam assustadas, com medo. Exato, mas essa era a intenção. Me faz lembrar assim, o comunismo como na minha infância o tirador de fígado, lembra disso? Nossa, isso foi criado inclusive na era Vargas, quando houve a criminalização do PCdoB, Isso. do Partido Comunista do Brasil, e que eles iam arrancar seu fígado e que iam... Hoje nós vemos realmente pautas ligadas ao comunismo e que alguns põem, né, ou tentam incluir a invasão de terras, diversas outras atitudes que possam parecer ali até inconstitucionais ou antissociais, porém é necessário que se estude um pouquinho mais para que possa separar de fato o que significa uma ideologia e o que significam questões marginais que utilizam determinada bandeira para ascender ao poder. Para assim, confundir. Para confundir. Mas ainda falando sobre o comunismo, eu não posso perder essa oportunidade de falar da Venezuela. A Venezuela é um país comunista ou é implantado lá uma ditadura? Ali é o comunismo ou ditadura? Como você enxerga isso, doutor Daniel? Perfeito. Primeiro, não respondendo com uma pergunta, tá? Que eu não quero seguir nessa linha. Mas é só observarmos os seus líderes chavistas, ou adotado ali da ideologia chavistas. Eles eram proletariados ou militares? Militares. Como ascenderam ao poder? Então, basicamente, um dos pilares da democracia é a alternância de poder. E, de forma deturpada também, essa alternância de poder não é alternância de poder ligada a um nome ou a um indivíduo, mas sim ligado a um grupo. Não adianta eu governar por 20 anos, 30 anos, e na hora que eu sair, colocar uma pessoa por mim indicada que siga a mesma linha daquela que quero. Então, o princípio básico da democracia é essa alternância de poder. Alternância de poder de grupos, de ideias, de ideologias, desde que todos possam contribuir. E, meu caro, voltando à Venezuela, nós temos aí um determinado governo que há um bom tempo persegue seus opositores, que não permite a alternância de poder, que se voltou à manutenção do poder através de dogmáticas militares. Então, basicamente, o que temos é uma ditadura. E aí, muito interessante, porque eu preciso falar também de revoluções. Como disse, eu também sou um admirador das revoluções advindas aí da história. Toda revolução, meu nobre, ela possui 4 fases. A primeira, tomada do poder. A segunda, expurgo. Eu vou explicar cada uma delas. A terceira, contra-revolução. E a quarta, normalização.
A revolução pela tomada do poder. Determinado grupo perverte uma ordem e toma o poder. Basicamente o que assistimos no 8 de janeiro, ou que a narrativa que se deu ao 8 de janeiro. Porém, nas revoluções existem presume-se. Na sua visão, sobre o 8 de janeiro, você enxerga ali que foi como assim, uma tentativa de tomar o poder, aquela forma como foi tratado? Como você enxergou aquela invasão do dia 8 de janeiro? Primeiro, baderneiros. Primeiro de tudo. Tá? Então eu vi ali que de fato havia baderneiros. Muito se discute sobre a minuta de um golpe que foi implantado, que foi distribuído e discutido entre todos, inclusive ocorre nesses exatos momentos as inquirições daqueles envolvidos no golpe, com risco de prisão a Bolsonaro. Eu preciso ser muito claro, tá, em relação a isso. Não quero entrar em polêmicas políticas, né, porque isso divide, como falei, existem pessoas levantando bandeiras sem nem ter estudado as raízes dela, e de fato o que são. Mas Bolsonaro, meu caro, foi um grande traidor da República, produzido pela República. Por quê? Porque muito se falou, pouco fez, e, de certa forma, havia uma massa de pessoas escutando. Então, cabia também a ele certa responsabilidade sobre tal massa. Acalmar, foi aquilo que falei. Passada uma eleição, todos devem descer do palanque e acalmar os grupos. Esse é o papel de um líder, e não inflamar massas. E, judicialmente, ou seja, nas questões jurídicas, se discutem realmente se houve falha, se não houve transparência. Se deixar aquilo acontecer, aquela invasão, porque da forma que foi feito, alguém deixou as pessoas invadirem. Perfeitamente. Havia toda uma movimentação, agora eu não vou entrar no mérito se há determinado... Por parte do governo atual, se facilitou para se vitimar. Perfeito. Pode ser isso. Tudo. Não temos não temos a certeza, mas são assuntos a ser discutidos. A serem discutidos. Agora, o caminho não é inflamar as massas. Sim. Por quê? Porque a partir do momento em que se inflama massas e essas massas se dirigem às instituições, no sentido de enfraquecer as instituições, nós temos ali, de fato, o início de uma revolução em que julgadores e formadores de opinião irão entender que não há outro sentido para aquilo senão a tomada do poder. Em que pese o 8 de janeiro não ter ocorrido a presença de armas, tá? O que coloca sobre a questão também uma grande incógnita, tá? Tomada de poder sem armas, pelo menos dentro da história, e falo aquilo que estudo na história, não é a minha opinião. Tá? Dentro da história, não houve, ou pelo menos eu ainda não estudei, uma tomada de poder sem armas, sem derramamento de sangue. Pois bem, a revolução em sua primeira fase, a tomada do poder. Sim. Então, há uma movimentação, um grupo subverte o sistema para tomar o poder. Segunda fase, expurgo. Eliminação e perseguição aos seus opositores. Terceira fase, contra-revolução. Aqueles perseguidos se organizam e atacam o regime que tomou o poder. E a quarta fase, a normalização. Aquele grupo que tomou o poder, sufocou na contra-revolução e agora tenta impor uma normalização. Se perguntarmos ao senhor, a outros, ou um chat que seja... Nós estamos vivendo uma revolução no Brasil. Você acredita que nós estamos vivendo? Sem tomada de poder por armas. Mas a história lá na frente nos dirá. E eu estarei muito contente em analisar esse caso da história para uma tomada de poder sem as armas. Sim. Ou as armas apareceriam depois. Não ficou claro para mim esse modelo de estratégia da tomada de poder, principalmente com que vimos aí com o 8 de janeiro. Mas
se a gente for analisar as revoluções em suas esferas menores, regionalizadas, nas suas esferas mais, digamos, menos populares, nós temos diversos modelos que a gente não poderia sequer considerar como revolução, mas insurreições. E caberiam aos líderes apaziguar. Como disse, meu nobre, o papel de um líder é apaziguar. É a paz. O papel do líder é a paz. Pregar o amor. Exatamente. Todo líder que carrega ódio no coração, ele traz uma semente do fascismo, do nazismo, que deve ser combatida já em sua origem. Então, isso é algo... E aqui eu não quero me referir a figura política A, figura política B, até mesmo porque no Brasil, como disse, as pessoas levantam bandeira e chamam fulano é comunista, fulano é nazista, fulano é fascista, e sequer sabe que tipo de regime é aquele. Daniel, o que se vê muito nas discussões é se você critica o governo atual, aí o que é que vão dizer para você? Você é Fascista, fascista, bolsonarista. Aí se você critica o bolsonarismo, aí diz você é Comunista, lulista. exatamente. Isso vem você... Porque é o seguinte, eu vi uma fala em uma entrevista do senador Alexandre Vieira, ele disse que tem um sonho de um país sem o bolsonarismo e sem o lulismo. Porque aí vai ter um equilíbrio. Porque o que existe hoje, nós estamos vendo, são paixões. Que você, assim, eu na minha juventude, eu tinha amor, eu falo por mim, pelo um determinado partido. Eu hoje, falo por mim, hoje eu não tenho. Eu vejo a pessoa, a figura, porque o partido é apenas o detalhe. Perfeito. Corrupção vai existir, sim, claro. Porque não adianta levantar uma bandeira, no meu governo vai ter corrupção. Infelizmente acontece, certo? Sim. Acontece. Perfeito. Mas eu tenho esse sonho de um país, eu falo por mim, eu tenho um sonho de um país sem esse amor pelo lulismo e pelo o bolsonarismo. Perfeito. E sua opinião sobre essas paixões? Vamos lá, meu caro. A partir do momento em que as massas se movem com emoção, nós não temos estabilidade, tá? As emoções, elas são muito fugazes, elas são muito manipuláveis, tá? Entenda que as pessoas podem morrer de raiva num momento e no outro estarem, basicamente, sentindo algum modelo de alegria ou satisfação. Então, o que nós precisamos é de uma educação de massas que conduza à razão. Pensar para agir, se informar. Da mesma forma que eu falei que o Bolsonaro é um covarde, eu entendo também que o Lula é um serviçal do capital estrangeiro e perpetuador de pobreza ao povo. Basicamente, o que eu entendo pelo que vejo, pelo histórico. Existem pautas que buscam melhoria, existem pautas que buscam um determinado marketing político, uma mídia. Então eu vejo desta forma, entendo desta forma e sei que um alimenta o outro, sem que haja espaço para que novas figuras, novas ideias surjam. É tanto que, quando perguntado ao Bolsonaro quem ele queria enfrentar na eleição de 2022, ele foi claro ao dizer que queria enfrentar Lula. E Lula, ao tempo, queria também enfrentar Bolsonaro, porque um via no outro a chance de vitória. E essa dualogia é uma forma muito simples, porque eu divido para conquistar, e é mais fácil. Não surgem novas ideias, novas pessoas não têm oportunidade, e você fica centralizado em dois grupos. Então, a quem interessa o não surgimento de novas ideias? É isso, meu caro. Novas ideias. Novas ideias. Eu vejo também, se tratando de política,
as opiniões de muitas pessoas por ocasiões. Por exemplo, eu achei uma aberração em um certo momento que o presidente atual, ele falando, colocando aquela invasão da Rússia na Ucrânia, colocando na conta do próprio presidente da Ucrânia. E naquele momento, eu fui um dos que critiquei aquela posição de Lula, que eu não achei correto. Muitos criticaram nas redes sociais, chamando Lula de idoso, gagá, o peso da idade. E eu não gostei, eu fiquei revoltado com aquela opinião de Lula. Agora, esse mesmo comentário surgiu pelo presidente dos Estados Unidos. Aí muitos disseram assim, o presidente, o Trump, né? Ele tá certo, ele tá correto. Aí como você vê, assim, essas opiniões de ocasiões? Perfeito. Na verdade, são o domínio de uma narrativa midiática. Tá? É Sim. basicamente isso. É uma guerra onde um grupo impõe sua narrativa, outro impõe sua narrativa, aquele que tem mais poder de mídia, mais poder de alcance, em que pese falem a mesma coisa, mas uma será positiva e a outra será negativa. Então não é a ideia, não é a opinião, é quem fala. Em relação à guerra da Ucrânia, meu caro, é muito interessante, porque muita coisa eu tenho ouvido falar. Teorias de conspiração, de laboratórios de arma química, aquela coisa toda. Mas se formos olhar no tabuleiro geográfico, da geopolítica, o que a Rússia pretende é tão somente afastar a sua linha de defesa para um estreito ao leste da Europa, que fica ali próximo à Alemanha. Por quê? Porque a Ucrânia é uma superfície muito aberta, e isso para a defesa do território russo é ruim. Então, se eu tivesse aqui um infográfico, algum mapa para poder mostrar, todos iriam entender. Mas se formos ao mapa, você vai ver que a Ucrânia ela tem uma linha geográfica que favorece a Rússia. Favorece a Rússia, favorece a Rússia não, favorece quem quiser atacar a Rússia. Favorece quem quiser chegar na Rússia. Então, com a Ucrânia, ele afasta essa linha de defesa, e se olharmos no mapa, há um estreito que ao leste da Europa, em que toca com a Alemanha, e é justamente nesse estreito que ele quer delimitar a linha russa. Por quê? Isso é uma estratégia de guerra. Perceba que os 300 de Esparta lutaram contra os exércitos de Xerxes, os milhares, e conseguiram combater por dias através de um estreito, apesar de um exército bem reduzido. Na telinha, isso... Que maravilha. Isso é o nosso podcast moderno. Que maravilha. Então, meu caro, aqui a gente tem a Rússia. Se a gente abrir um pouquinho o mapa, a gente vai notar que ele vai... Faz fronteira, a Rússia faz fronteira com vários países, né? Olha. Sim, exatamente. E aqui nós temos a Ucrânia. Então, esse território, ele vai se estreitar naquela linha. Então, se a gente pudesse vir um pouquinho mais para cá, veríamos que ele vai estreitando essa linha toda que compõe a Rússia. Aí, então, perceba que qualquer atacante... Ai, perdão, meu caro. Qualquer atacante, ele tem diversos pontos de ataque, tá? E se ele afasta para aquela linha, perceba que ele estreita e ele já não tem ataques pelos seus flancos. Então é basicamente... Então isso que essa aproximação da Ucrânia com a OTAN foi que despertou a guerra na Rússia. São outros países. São várias questões de tensão. Inclusive eu vi que o senhor fez um podcast aqui com o nosso Dr. Mendonça Prado, Sim. E falando sobre isso. Sim. E Dr. Mendonça explicou muito bem todas as questões políticas envolvidas. Sim. Eu abordei aqui basicamente essa questão geográfica, tá? Então, quem quiser entender um pouquinho mais, volta lá no podcast do senhor com o Mendonça e tá bem explicado todas as questões políticas, né? Essa questão geográfica é basicamente isso. É afastar a linha para que ele tenha menos, para que quem quiser atacar a Rússia tenha menos superfície. E através de um estreito fica mais fácil se defender. Fica mais fácil, né? Sempre. Mas, falando ainda sobre o comunismo, temos que falar sobre o sexo feminino.
Existe alguma relação entre o feminismo e o comunismo, na sua opinião? Sim, muita relação. Inclusive, se houver oportunidade, nós viríamos aqui um dia tratar do feminismo, que é outra bandeira levantada também, em que é muito importante se levantar com toda a responsabilidade. Porque para falarmos do feminismo, a gente tinha que falar primeiramente do proto-feminismo, que é um movimento surgido pós-Revolução Francesa, na qual a figura de Mary Hanscraft, ela desenvolve escritas e livros a respeito da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Tá? E a gente está falando basicamente daquela primeira, que depois é convertido na primeira onda feminista. Então, a Mary Hanscraft, ela teve também uma filha chamada Mary Godway, que era sua filha. Inclusive, o pai abandonou a própria mãe, ela criou a filha sozinha. Então, houve as escritas da Mary, ela falava muito sobre a questão da maternidade. Ela foi mãe, ela sentiu na carne o que é ser mãe solitária, cuidar de uma filha, ter que trabalhar. E a sua filha, Mary Godway, que depois casou com o poeta inglês Percy Shelley, se transformou em Mary Shelley, e que é a autora do livro Frankenstein. Veja quanta coisa se a gente for falar do feminismo. Só que, no momento oportuno, iremos falar sobre isso. Aí a gente avança para alcançar o feminismo e o comunismo. No momento em que explodia o Manifesto Comunista, em 1848, que a gente falou do Karl Marx, explodia também na França a Primavera dos Povos, que eu falei aos senhores aqui, que foi uma revolução, tá, da burguesia, que inclusive tirou o rei Luís Filipe I do seu cargo e acabou com a monarquia, instituiu-se a república. E aí surge a figura da famosíssima, acredito que hoje o maior ícone do feminismo, Simone de Beauvoir. Então, basicamente, Simone de Beauvoir, ela lança o seu livro, Segundo Sexo, naquele momento, e colide, digamos, não colide, há uma coalizão entre os ideais comunistas e o ideal feminista, ligados a quê? Ao sentimento da opressão. Porque o comunismo entendia que os proletários eram oprimidos pelos seus patrões, e o feminismo entendia, veja os senhores, que no primeiro momento a família era a opressora da mulher. Então, eles basicamente que seguem juntos porque os ideais são muito semelhantes. Mas é importante entender que eles levantam esse enlace, eles estão ligados por um afastamento da opressão. O comunismo pretende afastar a opressão do proletariado, ou sobre o proletariado, do patrão sobre o proletariado, e o feminismo pretende afastar a opressão da família sobre a mulher. Então havia uma corrente muito interessante que dizia: quem oprime no primeiro momento a mulher é a família, por conta de um patriarcado que não permite à mulher o acesso à educação. Então nós não temos, à época, mulheres melhores, porque o acesso à educação só é dado aos homens. E aí teria toda essa discussão que a gente precisa também levantar isso com muita responsabilidade, porque o feminismo também teve suas correntes radicais que devem ser vistas com ressalva. E para aqueles que nos ouvem, pesquise sobre Alexandra Kollontai, na Rússia. Então ela era um modelo de feminista radical em que ela pregava que a mulher não era dona de ninguém. Havia uma liberdade sexual, ela podia inclusive
ter relações com membros da família, relação de incesto, os filhos não eram da mulher, ela não tinha a questão dessa responsabilidade. Então, mais uma vez, não é uma opinião minha, tá na história. Pesquise Alexandra Kollontai, a Rússia. Ela pregou isso na Rússia de modo que o Stalin, quando assumiu o poder, apesar de ser comunista, ele acabou revogando uma série de condutas pregadas, pois ele entendeu que houve uma desestabilização social com aquelas ideias pregadas. Mais uma vez, isso é história, não é a opinião deste que vos fala. Então, meu caro, mas no momento oportuno, nós voltaremos aqui para falar do feminismo. Mas essa ligação com o comunismo, claro, eles surgem basicamente na mesma época. Simone de Beauvoir, com seu livro, com sua obra, pregando ali a liberdade da mulher, a liberação sexual da mulher. A indústria farmacêutica viu nisso já uma excelente forma de ganhar dinheiro. Para criar produtos de beleza. Produtos de beleza, não só isso, a própria pílula anticoncepcional. Surgiram pautas como o aborto e tantas outras, e aí a gente vai conversar num momento, é um tema bem sensível, bem delicado, tá? Eu entendo, aí agora a opinião desse que vos fala, que a questão feminista, ela é legítima, mas como falei em relação ao comunismo, todas as bandeiras devem ser levantadas com responsabilidade. Essa é a visão, meu caro. E não ao machismo, né? Isso, Nunca. Jamais sobre o machismo. Perfeito. Mas falando assim, eu estou curtindo muito o assunto sobre as mulheres. Segundo o IBGE, as mulheres são maioria. Maioria. Sim. Mas como o senhor vê, se as mulheres são maioria e elas são minoria nos parlamentos? Perfeito. É um sinal de que a mulher não vota na mulher só por ser mulher. Vota também a depender do grupo em que ela esteja, as suas ideias, tá? Então isso é uma questão que é clara dentro da sociedade. E que a mulher, de fato, precisa ganhar esse espaço politicamente. Precisamos ter uma evolução participativa, uma evolução das ideias, uma coerência por parte de todos que participam desse, todos e todas, e se for inclusivo também de todes, né, como querem pregar, enfim, brincadeiras à parte, uma evolução participativa de todos, a apresentação de ideias, porque como disse, meu caro, nós precisamos de uma sociedade em que seja pautada pela razão, pautada pela abertura de novas ideias, a aceitação de novas ideias desde que viável socialmente, juridicamente. Tá? É como eu sempre costumo dizer aos colegas, eu posso não concordar com o que o senhor diga, claro, mas eu vou lutar até o fim para que o senhor diga o que queira. Não concordo, sim, mas eu quero que você diga. E não criminalizar a sua fala, entende? Hoje nós temos ramos da nossa sociedade que não permitem uma fala diversa e se adotam jargões que é não tolerar o intolerável. Mas e o que seria tolerável? O que seria intolerável? Tem pautas que são claras quanto ao ser intolerável. Tem pautas que é preciso ouvir para poder entender o limite do tolerável. Do tolerável. Perfeito. Doutor Daniel, eu venho acompanhando, até recebo vários elogios sobre a sua atuação hoje na Universidade Federal de Sergipe, a nossa universidade. Doutor, quais são os seus projetos para a Universidade Federal de Sergipe? Excelente pergunta, meu caro. Acho que o senhor está bem informado. Não, porque me orgulha quando a pessoa vem falar do seu trabalho que você vem desenvolvendo na universidade, e eu me orgulho em dizer, não, ele é capelense, filho de capela. Isso para mim é uma honra, sabe? Mais um filho ilustre se destacando em Aracaju. Vejo sempre você fazendo as viagens para a França,
Eu fico, sabe? Aí isso é fruto do seu trabalho, do seu conhecimento, dos momentos que você dedica a você mesmo, sabe? Mas seus projetos para a universidade. Então, meu caro, muito me orgulha essa parte do capelense. A minha mãe, uma mulher guerreira, que veio ali das camadas mais humildes, né, filha de empregada, negra, pôde de fato buscar o seu espaço, demonstrar o seu valor. Meu pai também, um homem de extrema humildade, aí me permite essa parte que me toca. Eu não quero aqui fazer modelos de propaganda, de elevação, de marketing com isso, de forma alguma, é basicamente o que o meu coração sente. Enfim, voltada à Universidade Federal de Sergipe, meu caro, eu pude ser agraciado, né, com a aprovação de, de um meu projeto de dissertação que visa o estudo das obras produzidas por máquina e seus direitos autorais. Em suma, é a quem pertence aquele texto original, ou dito original, que o ChatGPT fez. Pertence ao algoritmo, pertence à máquina, pertence a quem desenvolveu o programa, a quem criou o prompt, e é basicamente sobre isso que estamos investigando. No entanto, no meio disso, e a Academia, a Universidade Federal de Sergipe, a quem agradeço muito, a reitoria, a diretoria da pós-graduação estricto sensu em propriedade intelectual, na figura do Dr. Mário, Dr. João Belmino, que são professores excelentes da grade, são meus professores, é muito dinâmico. O ambiente acadêmico é muito dinâmico. Para que o senhor tenha uma ideia, para um desenvolvimento de um trabalho de meus professores, eu precisei ler 10 artigos chineses sobre um determinado assunto. E é muito dinâmico, então ideias surgem a cada momento. Aquele que de fato se dedica ao ambiente acadêmico enriquece demais as suas ideias. E num desses projetos, num desses estudos, fomos a um laboratório de tecnologia com a doutora Midori. E neste momento, a doutora Midori, ela reclamava, ou basicamente ressaltava, a falta de recursos para tocar os projetos. E havia lá um projeto muito interessante de hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Hidrogênio verde, que projeto interessante. É um projeto de cunho ambiental que visa causar o menor impacto possível em alguns resultados químicos, industriais. E aquilo foi muito interessante. E ela falava que, de fato, hoje as universidades federais tiveram suas rendas reduzidas, a essa dificuldade arrecadatória, enfim. Surgiu a ideia de criar um projeto para financiamento desses laboratórios de tecnologia da Universidade Federal de Sergipe. Com a sua participação. Na verdade, a minha autoria. Com a sua autoria. O projeto é da minha autoria. E basicamente no que ele consiste? A criação de uma plataforma de crowdfunding, tá? De financiamento público, através de tecnologias de blockchain, onde pessoas possam utilizar seus recursos quanto queiram, e aí existem limitações por conta da legislação. Nós temos uma resolução do Conselho da Comissão de Valores Mobiliários que restringe o limite de participação individual ano, sob pena de ter que passar por um processo burocrático, de regularização, autorização, e isso dificultaria a aplicação prática do projeto, e a gente precisa de uma certa urgência. Então, nós criamos, na verdade, uma plataforma de blockchain, onde os projetos dos laboratórios de tecnologia serão expostos na rede mundial de computadores, e lá haverá uma aba para que qualquer pessoa possa fazer doações, seja através de moeda fiduciária, seja através de criptomoedas, seja dentro do seu limite de participação. E uma outra inovação também,
é que, como estudante, mestrando e futuramente doutorando com esse projeto de propriedade intelectual, a gente viabilizou também a possibilidade de que pessoas possam investir no projeto através de uma tokenização do projeto e venda de suas participações, tá? Para que aquele que investiu, caso aquele projeto venha a ter uma ascensão e venha a ter seus direitos autorais, seus royalties, toda a participação financeira ligada àquele projeto, aqueles que investiram possam ter um retorno Retorno, financeiro. né? Então, esse é basicamente o projeto desenvolvido. Mas é muito importante, assim, compartilhar conhecimentos, né, doutor? Mas, Daniel, o Daniel político, quero, sabe, eu tenho essa curiosidade, você, durante nosso tempo, eu querendo abordar esse assunto. Como é o Daniel político? Porque eu vou falar o seguinte, o Daniel político e sobre a política. A nossa vida, eu sempre abordo esse assunto. Tudo em nossas vidas é a política. É a política. A política é quem aprova o salário dos magistrados. A política faz parte de nossas vidas. Agora, o que acontece muitas vezes são as escolhas. Mas não adianta, você pode fugir, mas é a política. Mas eu quero saber do Daniel político. Esse me interessa. Não só para mim, mas para todos nesse assunto. O Daniel político. Meu cara, eu vou ter que recorrer mais uma vez à filosofia para iniciar essa resposta. Aristóteles dizia: o homem é um ser político por uma necessidade de vida social. Então, a política vista de um modo genérico é basicamente a arte das boas relações, a arte da comunicação, da sociabilização entre todos. Então, ser político, antes de mais nada, é ter a capacidade de viver em sociedade, né? Imagina se um indivíduo entende que o seu direito deve ser posto no momento em que ele entenda que deva, ou enfim, ou qualquer vontade dentro de um seio social. Seria basicamente impossível se viver em sociedade, né, sem obedecer determinadas regras, né, que é basicamente o que os anarquistas buscam, uma sociedade sem obediência às regras. Então, temos que ser políticos. Não tem para onde correr. Mas eu entendi, além do mais profundamente, a pergunta do senhor. O Daniel político partidário. Sim. Até onde vai isso? Meu caro, apesar de nascer e viver em ambiente político, dentro de um ambiente político, eu nasci em 77, minha mãe em 82 já era vereadora no município de Capela, antes, né, pré-constituição 88. Então, eu vivia dentro de casa. Ela viveu um pouquinho da ditadura. Sem dúvidas, vivemos. Então, a ditadura militar, né? Porque tivemos outras também anteriores, a ditadura militar, que iniciou em 68. Então, meu caro, nós tivemos essa vivência política, eu tive essa vivência política partidária, basicamente a arquitetura dos bastidores políticos, como de fato aquilo funciona, e confesso ao senhor que num primeiro momento aquilo me espantou. Me espantou de tal modo que eu preferi viver uma vida independente da política partidária. E fui seguir os meus caminhos. Decidi estudar, decidi trabalhar, decidi seguir caminhos diversos. Justamente para que eu não dependesse daquele sistema que, desde criança, eu podia presenciar. E aqui não quero falar não estou falando de política suja ou de política de traições, enfim, não nada desse aspecto negativo, mas do jogo político em si, tá? É como, pelo menos eu entendi assim, naquele momento em que meus pais desempenhavam cargos dentro da capela e que se tinha uma arrecadação mínima, é como se desse um pequeno cobertor para que você pudesse cobrir, enfim, o seu corpo
Sendo que, para onde você puxasse, parte dele ficaria de fora. E isso geraria sempre insatisfações. Então, eu vi que era, no meu entender, algo que não traria uma satisfação. Eu vi a política dessa forma, meu nobre. Perceba, senhor. Como se fosse um ambiente que, por mais que você se doasse, o senhor não teria o retorno de uma satisfação para aqueles com a qual você luta, a favor de quem você luta. Por mais que você faça, mais indigno se torna. Então, aquilo me afastou num primeiro momento. Porém, a sociedade evoluiu. Parte da sociedade evoluiu e passou a entender as ideias políticas, passaram-se a entender que, como o senhor falou inicialmente, a política rege as nossas relações, principalmente em estados onde a industrialização, o comércio são frágeis. Ou melhor, a política rege locais onde o IDH é menor, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Que um dos critérios para que se avalie esse índice é o nível educacional de determinada população. Mas ainda assim, tivemos evolução. Então, se o senhor me perguntar, o Daniel político partidário hoje, meu nobre, eu tenho que lhe falar com toda essa sinceridade. Eu, inclusive, falei esses dias, até a tia Jaque, a TV Capela, lá em Capela, publicou, tá? Eu não tenho intenção de ser político. Eu não coloco político partidário. Não coloco meu nome, não coloquei meu nome para disputar nenhum cargo eletivo. Tá? É necessário entender que eu quero, nesse momento, me inserir a um grupo onde eu possa dar a minha colaboração. E acredito que eu tenho Onde muito você a seja colaborar. ouvido e entendido. Perfeito. Onde eu possa amplificar as ideias daqueles que eu ouço. Por exemplo, eu vou a vários lugares e escuto diversas versões sobre o mesmo ponto. Em quem vou acreditar? Eu preciso ir ver. Então, é basicamente isso que me motiva nesse momento. É ir ver e ouvir com a minha própria percepção, com os meus próprios sentidos, o que de fato se passa. E a partir daí, eu tomar uma definição. Como havia dito ao senhor, política com emoção é fábrica de escravos. Nem com emoção e nem com fígado. E nem com fígado. Política, ela é feita com a razão. Política com emoção, nós produziremos escravos. Política com razão, produziremos o cidadão. E política com fígado? A política com fígado é ódio. É ódio. É ódio. O que nós estamos vendo hoje, sem determinar situações, são pessoas que são herdeiras de ódio. Isso não é bom. Mas olha, doutor Daniel, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero deixar o doutor bem à vontade para suas considerações finais. Bom, nesses momentos finais, mais uma vez, reiterar o agradecimento pela oportunidade. Eu acredito que todo meio de comunicação em que a gente possa fazer levar a nossa voz, dar um alcance à nossa voz, é extremamente válido e admirável. Parabenizar o senhor também pela proposta, pela bela proposta, por ouvir, haver diversidade nas oitivas aqui realizada pelo senhor. Isso também merece toda a admiração, toda a consideração. E nesse momento final, meu caro, dizer a todos que nós temos que ter o máximo de responsabilidade sobre nossas opiniões, sobre o que vamos externar com nossas opiniões, as bandeiras que iremos levantar.
Nós precisamos estudar a fundo aquilo que realmente nos interessa, não se deixar influenciar hoje por sistemas ou métodos baratos ou sofisticados que sejam de manipulação. Então, qualquer notícia, qualquer informação que chegue ao cidadão, o cidadão, antes de abraçar aquela informação ou de repassar e divulgar aquela informação, estude a fonte, estude se aquilo de fato está em consonância com o que se pensa, se de modo a divulgar aquilo haverá algum prejuízo à sociedade ou prejuízo a alguém. Perceba que o senhor já foi vítima de fake news por diversas vezes. Tá? Nós temos uma sociedade basicamente dominada por um modelo de fake news. E o pior, veja que combinação explosiva. E como disse ao senhor anteriormente, as revoluções elas não são momentos, organizações isoladas. Há um contexto ao redor, um contexto geral acontecendo, em vários acontecimentos simultâneos que acabam com uma tempestade perfeita. Nós temos uma política pautada pela emoção, permeada por fake news, visando somente a manutenção de um palanque eleitoral. Então, esse modelo proposto me parece muito perigoso e comprometedor ao futuro das novas gerações. Para finalizar, havia o primeiro-ministro inglês, conhecido como primeiro-ministro judeu. Tá? Ele foi ministro na época da Rainha Vitória, que depois da morte do príncipe Albert, seu esposo, ficou conhecida como a viúva de Windsor. Ele dizia: o palácio não está seguro se os pobres não estão felizes. Então é basicamente isso, um olhar a todos, de fato, acabar com a pobreza é o primeiro caminho, não só a pobreza material. A pobreza material é imediata. Porém, antes de curar a pobreza material, nós temos que curar uma pobreza mental e que para outras autoridades competentes, que não só as políticas eletivas, enfim, nós temos as autoridades eclesiásticas, nós temos pastores, formadores de opinião também, que ajudem a curar a pobreza espiritual. Essa é a principal. Então, basicamente é isso, meu caro, é o que eu deixo de mensagem a todos. Muito obrigado. Um abraço.